Boa tarde aos presentes. Nós gostaríamos de iniciar a palestra de hoje à tarde, desse simpósio. Então, o simpósio hoje à tarde é sobre adubação, nutrição de plantas e qualidade dos alimentos. E nós contamos com a presença da doutora Cynthia Ann Grant, do Canadá, cientista sênior do AAFC de Brandon, na área de manejo de nutrientes para a produção de plantas, qualidade e sustentabilidade ambiental. A doutora Grant fez o seu doutorado em Química do Solo na Universidade de Manitoba, tem contribuído com muitos artigos e alguns capítulos de livros sobre esse tema, entre eles um livro recentemente lançado pela IPNI, não a nossa IPNI do Brasil, mas a que está vinculada no IPNI Internacional, que ainda não temos tradução em português, que é Fertilizing Crops to Improve Human Health. Ela contribuiu com um capítulo de livro onde tratou do assunto sobre a composição de proteína, carboidratos e óleo de culturas agrícolas, junto com um colega, Tom Grossman. Então, ela vai iniciar a sua apresentação, please. E queria comunicar aos presentes que a palestra vai ser em inglês, com tradução, e as apresentações, os slides também. Então, nós vamos disponibilizar o pessoal de apoio para ir recolhendo as perguntas durante a apresentação, de tal forma que a memória fica mais viva, né? Então, quem tiver já uma pergunta pode fazer e chamar o pessoal de apoio aí que eles recolhem. Mas elas serão discutidas no final da apresentação. Okay. Boa tarde. Boa tarde. Por me convidar para a conferência. Saudação em português da nossa palestrante. Muito bem. Sabemos que é muito importante para a produção agrícola sustentável. É importante otimizar a produtividade da lavoura, o rendimento da lavoura e também o equilíbrio de nutrientes dos alimentos. E podemos reduzindo o risco de danos ambientais também. O manejo correto da lavoura aumenta a produtividade e também melhora a perda de fertilidade do solo. É importante o manejo dos nutrientes do solo para melhorar tanto a qualidade nutricional das lavouras. Há uma diferença entre qualidade funcional e qualidade nutricional. Qualidade funcional ela produz o produto como alto rendimento de farinha, do trigo e também uma boa mordida da pasta, um bom sabor, também alta concentração e disponibilidade de ácidos graxos, de canola e também de soja e tudo mais. Por outro lado, a qualidade nutricional da lavoura se refere à capacidade dessa lavoura atender às necessidades nutricionais da dieta humana, como o perfil dos ácidos graxos de óleos, o índice glicêmico de carboidratos, o teor de proteínas e o equilíbrio de aminoácidos das proteínas, concentração de microelementos e disponibilidade desses, e a presença de poluentes, baixos teores de poluentes e também fatores antinutricionais. Sabemos que a lavoura é importante, os cultivos são importantes para a dieta humana. Por exemplo, elas nos dão proteína, carboidratos, óleos, vitaminas, oligoelementos e uma ampla gama de compostos nutracêuticos. 20% das calorias também
O trigo é responsável por 20% das calorias dos alimentos e o milho é um produto importantíssimo na Ásia, na África, na América Latina e parte do mundo, outras partes importantes do mundo. Então, como se dá a armazenagem de proteína, carboidrato, óleo e elementos traços nas sementes, nas oleaginosas, afetam a nutrição. Quando examinamos os cereais, 60% a 75% de amido e 70% ou mais por cento de proteína é a sua composição. Isso por conta dos cereais usam o amido como produto que está localizado na parte da proteína, está por volta dos grânulos de amido no endosperma. Os minerais, vitaminas e fibras concentradas na parte externa da casca, e o óleo está concentrado no germe do cereal. E as oleaginosas como canola e a soja armazenam o seu amido como óleos e proteínas e não como amido. E isso afeta a qualidade dessas lavouras. E também isso vai influenciar a retenção dos seus componentes. Se sabemos um grão para fazer farinha, reduz os seus nutrientes ao retirar essa casca dele, ao retirarmos a casca com os seus nutrientes. Um dos componentes que nós examinamos é o seu teor de proteína. A proteína tem um impacto muito importante na qualidade funcional do produto, do cultivo. O trigo, por exemplo, se quisermos uma massa de alta qualidade ou com pão, temos que ter alto teor de proteína para torná-la mais consistente, para que possa crescer o pão ou para que dê uma boa textura e consistência na massa. Por outro lado, se estamos usando um trigo para fazer biscoitos, bolachinhas, com a textura mais suave, precisamos um teor de proteína mais baixo. Então, temos que escolher o tipo de proteína que nós queremos conforme o cultivar que tivermos. Por outro lado, se estamos usando o trigo ou a cevada para produzirmos etanol, aí vamos ter um teor de proteína mais baixo, porque há uma compensação entre o carboidrato usado para produzir o etanol e a proteína. Então, se temos alto teor de proteína, tendemos a ter um teor de carboidrato mais baixo e uma produção de etanol mais baixo. Então, a produção de etanol reduz 7 litros por tonelada na medida que vai aumentando a proteína. Então, a nossa proteína deverá atender às nossas necessidades funcionais. Alto teor de proteína para massa e para pão e baixa para cerveja, biscoitos e etanol e também produção de óleo. E a qualidade funcional, a proteína desempenha um papel fundamental na nutrição humana, de importância crítica para todos os tecidos, enzimas, etc., para a produção e reparação celular. Há muitas proteínas que foram codificadas no genoma humano. Quando a gente examina a composição da proteína na dieta humana, deve ser de 10% a 35% das calorias da dieta. Se temos falta, temos carência de proteína. Mas se tivermos proteína demais, o corpo tem que trabalhar muito grande para excretar o excesso de nitrogênio através dos rins e temos problemas renais por termos um excesso de proteína na dieta. Termos proteína inadequada no corpo, quando as pessoas estão crescendo, é muito importante para as crianças e também para mulheres lactantes. Não é apenas a quantidade de proteína que é importante, mas também a sua composição. Temos 8 ou 9 aminoácidos essenciais que devem ser fornecidos pelos alimentos. Então, a proporção desses aminoácidos essenciais que estão presentes na proteína afetam a qualidade da proteína que nós ingerimos. Então, os produtos de origem, as proteínas de origem vegetal. Pensamos muito nos produtos de origem animal como sendo a fonte principal de proteína, mas os cereais contribuem com 25% da proteína em dieta dos países em desenvolvimento e mais ainda com países que têm baixos
quantidade de proteína de origem animal. A batata também é uma fonte de proteína importante e muitas dietas à base de batata e soja também são importantes, especialmente em dietas vegetarianas. A dieta tem que fornecer esses aminoácidos essenciais e é por isso que as fontes animais não são completas. Aliás, elas contêm todos esses aminoácidos, enquanto que muitas proteínas de origem vegetal não têm alguns aminoácidos. São altos em lisina, trianina, cistina e etionina e outros aminoácidos. O arroz tem alto conteúdo de lisina. As batatas têm de ter alto teor de lisina. E o primeiro aminoácido das batatas, com proteína total, mas geralmente falta outros aminoácidos da metionina. Então, se combinamos cereais e soja, isso torna uma fonte mais completa de proteína através do equilíbrio dos aminoácidos. Se a gente observa os aminoácidos presentes no grão, vemos, por exemplo, essa combinação. O baixo teor de cistina na soja é compensado pelos altos teores do trigo, enquanto que a alta lisina na soja compensa a baixa teor de lisina no trigo. Se a gente vê como faz o manejo do teor de proteína, temos que ver que a proteína é feita de nitrogênio. E a concentração de proteína na planta dependerá de quanto nitrogênio é absorvido pela planta. 70% da proteína é composta de nitrogênio e isso será fornecido pelo solo ou por fertilizantes, através da adubação orgânica ou inorgânica. Também influencia quanto se movimenta o nitrogênio no solo para dentro da planta e para dentro do grão. Isso é afetado por qual é a produtividade de grão que contém essa proteína. Lembrem, os cereais são primeiramente amido e proteína. E o amido, os carboidratos, são a principal maneira de armazenar os cereais e aumenta a produtividade. A concentração de proteína reflete o equilíbrio entre a quantidade de proteína que a planta assimila, movimenta em direção ao grão e o amido através do qual essa proteína está distribuída. Na medida que aumenta o teor de proteína, diminui o teor de amido e vice-versa. Essa diluição é muito importante, que influencia a concentração de proteína num cultivo. A concentração de proteína geralmente cai se aumenta a produtividade num nível constante de nitrogênio. Tudo que aumenta o potencial de produtividade da cultura e o carboidrato pode diminuir a concentração de proteína. Coisas que podem melhorar as condições de crescimento, alta produtividade de cultivares, melhores práticas de manejo, aumenta o potencial. Pode diminuir, por outro lado, a concentração de proteína na cultura num nível constante de nitrogênio, porque a proteína está diluída entre toda a cultura. A adubação pode aumentar tanto o teor de proteína e de outras. O nitrogênio aumenta a produtividade, aumentando o metabolismo da planta e o zinc, que é a armazenagem de carboidrato. O nitrogênio produzido pode ser distribuído em todo o carboidrato. Então, a concentração de proteína é afetada pela quantidade e o timing de fornecimento de nitrogênio. Agora, as plantas têm como objetivo principal produzir sementes para que tenham uma próxima geração. Se nitrogênio está limitado à lavoura, a primeira coisa que ela faz para obter mais nitrogênio é aumentar o número de sementes e diminuir a produtividade. Quando temos baixos teores de nitrogênio, começamos a ver um aumento de produtividade na medida que aumentamos o teor de nitrogênio disponível em função do potencial da lavoura. Com aplicações de baixa quantidade de nitrogênio, temos um grande aumento de produtividade por conta da resposta ou a reação a esse fornecimento extra de nitrogênio, mas há um decréscimo de teor de
proteínas com relação ao potencial dessa planta. Na medida que a taxa de nitrogênio aumenta a produtividade e a concentração proteica também começa a aumentar. Então, chegamos a um ponto que a produtividade começa a estar limitada por outros fatores além do nitrogênio e a produtividade acabará se nivelando e não reagirá mais em função de outras aplicações. Mas a planta, mesmo assim, continua assimilando nitrogênio e transferindo ao grão. Então, a concentração de proteína aumenta a concentração depois que chega a esse patamar. E chega um ponto que tanto a concentração de proteínas e a produtividade são maximizadas e aí não temos uma reação além disso. Em altos teores de nitrogênio, tanto a produtividade quanto a concentração de proteína atingirão um patamar. O fornecimento de nitrogênio em função do potencial de produtividade é crítica e os alvos que temos em termos de proteínas. Mas não é apenas a quantidade de nitrogênio que é importante, também o timing em que é fornecido esse nitrogênio e a concentração de nitrogênio. Quando fornecemos nitrogênio cedo, aumentamos o sink e o potencial de produtividade, mas fornecimento tardio de nitrogênio afeta um pouco a produtividade, porque a produtividade já se estabeleceu de certa maneira. Então, temos mais proteínas distribuídas num cultivo bem crescido. E aqueles produtos de baixa liberação aumenta também o teor proteico. A fertilização, a adubação também afeta o equilíbrio de aminoácidos das plantas. A adubação de nitrogênio aumenta os glútens no trigo e os zeins no milho. Então, o benefício nutricional por aumentar a concentração de proteína talvez seja menos do que o aumento que vemos nas proteínas. Podemos aumentar a proteína menos do que ganhar o benefício nutricional. A situação é um pouco diferente em outras culturas, porque a fertilização, a adubação de nitrogênio aumenta o teor de outros fatores e diminui o de ácidos graxos. Glitalina é alta em lisina, que é o aminoácido limitante do arroz, e o teor aumenta. A adubação de nitrogênio no arroz pode trazer mais benefícios nutricionais. Os ácidos graxos são um fator antinutricional em termos de oligoelementos e o benefício de qualquer planta. Então, se temos concentração baixa de ácidos graxos, temos o benefício nutricional. A fertilização, a adubação de nitrogênio tem um melhor benefício no arroz, mais do que aumentar simplesmente a concentração de proteína. E também há outros fatores que trazem benefícios, como a adubação de enxofre, são importantes para metionina e cistina. Esses aminoácidos, isso afetam o perfil nutricional. A adubação de enxofre tem um impacto muito positivo na qualidade funcional do trigo. O enxofre e os compostos do enxofre no trigo são importantes para a panificação, porque as ligações cruzadas da matriz elástica da massa permite que armadilhas de gás carbônico que acontecem durante a panificação permitam que cresça o pão. Então, são importantes. O enxofre é muito importante para a qualidade da proteína no pão, do trigo para pão. Com um fornecimento adequado, aumenta o teor de glúten e a qualidade do pão em geral. A concentração de proteína das batatas e a sua qualidade também são afetadas pela adubação. O teor de proteína aumenta com a aplicação de nitrogênio, mas infelizmente o valor biológico dessa proteína tende a diminuir. Isso porque a proporção de aspargina aumenta, enquanto que a proporção dos aminoácidos essenciais pode diminuir. Por outro lado, a adubação de enxofre pode aumentar o valor biológico, aumentando a metionina e a cistina, e o fósforo e o potássio e as suas aplicações podem reduzir o teor total de proteína, mas aumenta o valor biológico, por outro lado.
Os carboidratos também são importantes na dieta e geralmente deve haver de 45% a 65% das calorias da dieta nos carboidratos. Num dos países em desenvolvimento, os carboidratos representam 80% do teor calórico, enquanto que nos países desenvolvidos é 45%. As formas digeríveis de carboidratos geralmente são uma forma de energia, eles fornecem calorias, que é a função mais importante que os carboidratos têm. E o amido, de 20% a 25% de energia em países que têm alto consumo de carboidrato. Mas a forma não digerível de amido é muito importante porque é a fibra para a dieta e os cereais são 50% dos carboidratos da dieta. Temos essa relação negativa entre proteínas e carboidrato. Na medida que aumentamos a concentração de proteína, diminuímos a concentração de carboidratos. Então, a aplicação de nitrogênio tende a reduzir a composição do carboidrato da planta. Quando examinamos a qualidade do carboidrato, os fatores importantes são o índice glicêmico. O índice glicêmico é a taxa em que o amido é digerido para liberar energia. Se temos um baixo nível ou índice glicêmico, significa que o carboidrato é digerido mais devagar e o açúcar é liberado para o sangue mais devagar. E o teor de açúcar no sangue se mantém. E isso é indicação de uma melhor qualidade em termos de conteúdo nutricional. O índice glicêmico é afetado por várias coisas, como composição da dieta e como é processado o grão. Mas é importante para examinarmos a qualidade do carboidrato. Quando examinamos os carboidratos, um dos principais benefícios que derivamos para a saúde é a fonte de fibra, que diminui problemas coronarianos, AVCs, hipertensão, diabetes, obesidade. Há dois tipos de fibras na dieta, as insolúveis e as solúveis, que acabam, a primeira delas, as insolúveis, ajudam a excretar componentes cancerígenos. E o segundo melhora o teor de insulina no sangue. Então, a qualidade do carboidrato é importante para os cereais, porque os grãos integrais são uma fonte importante de fibra, mas a fibra se concentra na casca e se a gente retira isso, nós retiramos a maior parte da fibra. Então, se temos um trigo integral e grão não hiperparabolizado, temos mais teores de fibra. 0,6% de celulose, por exemplo, a farinha branca tem de celulose. A composição do carboidrato também influencia a qualidade da textura do arroz. O arroz é uma fonte de energia, mas muitos países têm texturas diferentes que eles preferem no seu arroz. E as características do amido e a composição desse amido vai afetar a textura do arroz. A firmeza do arroz aumenta se temos mais amilase e cadeias mais longas nos monopeptídeos do amido. Se tivermos níveis intermediários, temos um arroz mais seco, porém mais mole. Caso contrário, temos uma melhor qualidade quando estamos cozinhando, porque esse amido se rompe e fica um arroz pegajoso. A composição do amido também é muito importante nas batatas. O teor de amido e sua densidade específica também influencia a sua textura. Amido e gravidade específica altos dão textura seca, bom para assar. Agora, o contrário, se forem baixos, a batata é melhor para cozinhar, ferver. Excesso de açúcar faz com que ela fique muito marrom quando é frita. Então, o açúcar e o amido têm relação oposta. Se houver açúcar demais, o amido é baixo
Então, você vai ter batata frita muito marrom. Então, o manejo da fertilidade pode influenciar a composição de carboidratos da batata. Os níveis de nutrientes que maximizam o rendimento também proporcionam níveis mais altos de amido. Se você corrigir nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, suas deficiências, você melhora o teor de amido da batata. Se tiver excesso de nitrogênio ou de potássio, você pode diminuir o amido e a gravidade específica, em parte porque o excesso de nitrogênio pode atrasar o amadurecimento do vegetal e o excesso de potássio pode aumentar a retenção de umidade e diminuir, portanto, a gravidade específica. Também é importante equilibrar a aplicação de nitrogênio e fósforo. Excesso de nitrogênio pode diminuir a gravidade específica, mas isso pode ser compensado até certo ponto com fósforo e nitrogênio em equilíbrio adequado. Então, a nutrição adequada vai otimizar o rendimento e melhorar a qualidade através dessa questão da gravidade específica. Outro componente nutricional importante é o de óleos. Os óleos saudáveis na dieta tendem a ser de origem vegetal. A soja, muito importante no Brasil, e a canola, importante no Canadá. Os dois são de 2 colheitas anuais. O milho também é usado e a soja também, além do óleo, é importante como fonte de proteína. Os óleos e gorduras são importantes na dieta porque fazem parte das membranas celulares, das mitocôndrias e das organelas intracelulares. Devem ser equivalentes a 20 a 35% das calorias da dieta. Nos países em desenvolvimento, são apenas 8 a 10%, ao passo que nos Estados Unidos são mais de 36%. Quando os níveis de óleo na dieta são muito baixos, você pode ter problemas de absorção de outros nutrientes, como a vitamina A e os carotenoides vegetais. Os ácidos graxos saturados na dieta tendem a aumentar os riscos de doença vascular, doença coronariana. Coisas como ácidos graxos poliinsaturados como ômega 3 estão associados com a redução do risco de doença cardíaca. Os ácidos graxos não insaturados, como o linoleico e o linoleico, são essenciais e precisam estar na dieta porque o corpo não produz, são indispensáveis. Ômega 3 e ômega 6 são essenciais. E o alfa-linolênico, o ALA, estão presentes na linhaça, na soja, etc. A maior parte da gordura da dieta deve vir de fontes insaturadas, monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Melhoram os níveis de colesterol, diminuem o risco de doença cardíaca, melhoram os níveis de insulina e dão também melhor controle do açúcar no sangue, da glicose sanguínea. Aqui estão os diferentes tipos de gorduras na dieta. O óleo de canola tem níveis muito baixos de gorduras saturadas e uma boa mistura de poliinsaturados e monoinsaturados. Se virmos o óleo de soja continua tendo uma boa mistura de insaturados, níveis bons de alfa-linoleico e de gorduras monoinsaturadas também. Então, tanto canola como soja são óleos bons, são gorduras saudáveis para a dieta. O manejo de adubos para manejar o nível de óleo nos vegetais. Temos que ver esse equilíbrio. Um produto como soja, como canola, eles armazenam energia como óleo e como proteína. Se você aumentar a concentração proteica, vai diminuir o de óleo, porque a soma sempre será de 100%. Impactos de outros, de PKS, de fertilizantes e o efeito deles sobre o teor de óleo. O potássio diminui levemente a concentração de óleo, diminui a proteína na canola e na soja, mas não é muito grande. O fósforo parece ter pouquíssimo efeito. O enxofre aumenta a concentração de óleo em canola, nos óleos com deficiência de enxofre.
Mas se você aumentar o rendimento com manejo adequado da adubação, você vai aumentar tanto o óleo como o rendimento por hectare. Infelizmente, não temos muita informação publicada, não é? Sobre o impacto da adubação sobre a composição dos ácidos graxos. Algumas publicações existem. Esta mostra que houve aumento na concentração de ácido linoleico na canola em alguns anos em que houve adubação com nitrogênio, mas essa área precisa de mais pesquisas. Outro aspecto muito importante da qualidade do alimento é a concentração de elementos traços. As deficiências em elementos traço, como ferro, zinco e selênio, são grandes problemas de saúde humana. Se pudermos aumentar o seu teor nas plantas, podemos aumentar o seu valor para a saúde. Um excesso, por outro lado, de cádmio, arsênico e outros elementos traço podem causar problemas de saúde e limitações ao comércio. Reduzindo esses teores, podemos melhorar a saúde humana e a nossa fatia de mercado. A deficiência em elemento traço agora é um problema internacional de saúde de grande porte. Isso porque a Revolução Verde aumentou realmente o fornecimento de calorias à dieta, porém a substituição das colheitas tradicionais por outras mais densas. Então, as deficiências de micronutrientes são muito presentes. 40% da população mundial tem deficiência de ferro, vitamina A e iodo, também de selênio e de zinco. E isso pode ter importantes consequências para a saúde, como aumento de mortalidade infantil, aumento da sensibilidade às doenças e toxicidade por metais pesados, cegueira, anemia, defeitos do tubo neural e reduzido desempenho cognitivo devido à falta de ferro. O zinco, em particular, é um elemento traço que é importantíssimo na nutrição humana e pode ser muito afetado pela maneira como manejamos a adubação. O papel do zinco na nutrição humana é importantíssimo porque ele é composto de várias enzimas importantes no metabolismo. Ele é fundamental para a síntese e degradação de carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos e metabolismo de outros micronutrientes. Tem um papel fundamental na transcrição do polinucleótidos, importância na expressão genética. Tem um papel essencial no sistema imunológico. Sua deficiência pode gerar doenças de vários tipos devido à falta de resistência às doenças. E é importantíssimo para crianças pequenas, adolescentes, em alguns lugares do mundo, e mulheres grávidas. Em alguns lugares do mundo, há uma ingestão inadequada, especialmente inadequada de zinco. Mas de 25% da população são afetados nas áreas em laranja ou em vermelho e algumas partes da América Central. Quando superpomos esses dois mapas com falta de zinco, o anterior e este, vemos que há deficiência em zinco. Em Brasil, tem partes onde há deficiência em zinco. A parte sul do país não tem muita deficiência, ao passo que no norte, com solo de textura mais leve, sim. Quando superpomos os dois mapas, ou seja, a deficiência humana e a deficiência de solo, nós vemos essa relação. Isto ocorre particularmente porque os cereais integrais, as leguminosas e outras são importantes fontes de zinco na dieta. Se a população se alimenta do que colhe diretamente, você tem introdução da deficiência do solo, a deficiência da planta e da deficiência da saúde humana. Muitas vezes, a concentração de zinco é muito mais baixa do que o que desejamos, de 40 a 60 miligramas por quilo. Então, práticas agronômicas e a cuidado com o vegetal é essencial para aumentar o zinco. Podemos aumentar tanto o rendimento da planta como o valor nutricional através do manejo adequado de zinco. O zinco não está distribuído de forma uniformemente.
de forma uniforme. Ele está em algumas camadas no embrião, por exemplo, nem tanto está no endosperma. Então, a maneira como você processa a colheita é importante. O trigo integral e arroz não polido são muito melhores fontes do que a farinha branca ou arroz polido. A adubação com zinco é importante para aumentar a concentração de zinco nas plantas. Esse trabalho foi feito na Turquia, em uma área com muita deficiência de zinco no solo, e trabalharam com a aplicação de zinco no solo em combinação com a aplicação foliar, solo mais foliar juntos, o que aumentou a concentração de zinco nos grãos de forma muito acentuada. Aumentou também o rendimento, porque esses solos tinham muita deficiência de zinco. Então, é um benefício duplo que se obtém com a aplicação de zinco em solos com deficiente. Você vai aumentar o rendimento e a qualidade nutricional dos grãos. Por outro lado, o fósforo pode ter um efeito muito negativo na captação de zinco. Há uma interação entre zinco e fósforo. Com a aplicação do fósforo, tende a reduzir a captação de zinco e sua translocação para a planta. O fósforo é armazenado na planta como fitato, e o fósforo total na semente e a concentração de fitato tem correlação estreita. Se você aumentar a adubação com fósforo, você pode aumentar a concentração de fitato no trigo. O fitato reduz a absorção de zinco pelo intestino. Então, se você tiver altos níveis de adubação com fósforo, isso pode ter um efeito negativo na disponibilidade de zinco de duas maneiras. Diminui a concentração de zinco no grão e diminui a proporção zinco-fitato, o que reduz a absorção do zinco presente. Trabalhamos aqui, nesse caso, com solos que não são deficientes em zinco, mas, apesar disto, vemos uma diminuição forte na concentração de zinco no grão por meio da aplicação de fertilizantes com fósforo, particularmente nos solos com alto pH, ou solos no extremo baixo da disponibilidade de zinco. O fósforo no grão aumenta com a aplicação de fósforo, o que resulta em grande diminuição na proporção zinco-fósforo. Altas aplicações de fósforo diminuem tanto a concentração de zinco como sua disponibilidade no grão. Outro nutriente importante em muitos países é o selênio. As deficiências de selênio são muito comuns em vários lugares do mundo. Esses níveis baixos foram medidos em vários países, inclusive no Brasil. Muitas dietas humanas no mundo inteiro têm baixo nível de selênio. Isso é importante porque o selênio é um importante antioxidante. Há cada vez mais evidentes que o aumento do selênio pode ter efeitos como redução da incidência de câncer e de doença cardiovascular. A suplementação pode ser benéfica, mesmo porque muitas dietas têm pouco selênio. Precisamos de um equilíbrio. Zinco adequado, sim, mas não pouco selênio. É relativamente fácil aumentar a concentração de selênio nas plantas por meio de aplicação de selênio como revestimento de semente ou como fertilizante. A Finlândia e a Nova Zelândia acrescentaram selênio à adubação porque aumenta a produção animal e também tem benefícios para a saúde humana. O Reino Unido está avaliando métodos para aumentar o selênio nas colheitas, porque lá o consumo humano é muito baixo para chegar a um nível que consideramos ideal. Temos elementos traços benéficos e também outros que não são tão benéficos. Se tivermos níveis altos demais desses elementos na dieta humana, isso será preocupante. É o caso do cádmio, do arsênico e altos níveis de selênio. Níveis altos demais, não? Os baixos são bons. Há limites para os grãos comercializados internacionalmente
internacionalmente, foram estabelecidos pelo Código Alimentares da FAO e pela OMS. Vegetais, frutas, cereais, batatas e vegetais folhosos têm uma faixa entre 0,05 e 0,2 miligramas por quilo de cádmio total em peso fresco. Mas não há limites máximos no Códex para arsênico e selênio. Alguns países estabeleceram seus próprios limites com base na maneira como entendem a situação. Muitos fatores afetam a concentração de elementos traços nas colheitas, como características do solo, a concentração de elementos traços no solo, a genética é muito importante. O manejo pode ter um impacto, manejo da água, a rotação de cultivo, de culturas, mas, sobretudo, o manejo da adubação. Não nos preocupam todos os elementos traço potencialmente danosos, porque há uma barreira planta-solo que costuma reduzir esses problemas. A maioria dos elementos é muito insolúvel para causar problemas ou para as plantas ou para as pessoas. A maioria dos outros elementos tendem a tornar-se tóxicos para as plantas antes de atingir concentrações que possam ser daninhas para as pessoas que consomem. É o caso de cobre, níquel, manganês, zinco, normalmente não são um risco em produtos vegetais. O chumbo pode ser um problema para o consumo, devido ao consumo de terra nas plantas ou quando é consumido diretamente por crianças. O cádmio e o selênio podem ser um problema em alguns dos cultivos básicos e, sobretudo, no caso do arroz, cozido com água com alto nível de arsênico. O principal preocupação é de produtos básicos, como arroz, batatas e trigo, que são uma boa parte da dieta. São problemas que podem ocorrer a longo prazo por sua acumulação no corpo. Então, a ingestão e o risco estão ligados à concentração no alimento multiplicado pela quantidade consumida. Se você não come muito de alguma coisa, você não vai ter o risco que daí poderia decorrer. Agora, a percepção do consumidor nem sempre é totalmente irracional. Então, se os consumidores se preocupam com o possível elemento traço de uma planta, isso pode afetar o mercado, mesmo se isso não for um problema real. Temos o problema do cádmio, em particular. Não é só um alimento, é todo o consumo, toda a dieta. Se houver deficiência de elemento traço, como baixo nível de ferro ou de zinco, o intestino pode passar a absorver mais cádmio e prejudicar a saúde. Ou seja, quanto mais equilibrada e diversificada a dieta, mais baixo será o risco para o consumidor. O cádmio é uma preocupação em diversas culturas. Ele está naturalmente presente nos solos. Não estamos só falando de solos contaminados, mas ele é acrescentado em adubação, em correção de solo e contaminação industrial. As preocupações com a saúde estão relacionadas com toxicidade crônica devido ao consumo de longo prazo do cádmio nos alimentos, problemas renais, doença Itai e possivelmente câncer, o que é discutível. Mas devido a essas preocupações, há restrições aos níveis de cádmio nos alimentos e nos fertilizantes. Muitas culturas podem acumular muito cádmio. No Canadá, nós nos preocupamos porque costumamos produzir e exportar trigo duro, que é exportado. O soja, por exemplo, alguns cultivares de soja também acumulam altos níveis de cádmio. Os vegetais folhosos e as cenouras também. O girassol também acumula níveis altos, mas o consumo de girassol é baixo. A mesma coisa com a linhaça, que acumula muito, porém não comemos muita linhaça, embora possa haver uma percepção de problema por aqui, porque ela é consumida como alimento saudável e não é bom ter essas concentrações. O arroz
é preocupante, porque ele pode acumular muito cádmio, é uma fonte importante de cádmio na dieta, porque ele é um alimento básico e tem níveis altos de cádmio. O cádmio no arroz é pouco biodisponível, porque é muito biodisponível, porque o risco tem pouco zinco e ferro, e o zinco e o ferro limitam a absorção de cádmio pelo intestino. Então, essa deficiência gera o aumento da absorção. Então, outra coisa, muitas vezes o arroz é o alimento de subsistência de pessoas cujas dietas são pouco diversificadas, são agricultores de subsistência, por exemplo. Esses agricultores comem pouca carne, alimentos de origem de lácteos e outros produtos vegetais com alta densidade de nutrientes. Então, se houver um risco por esse lado, a dieta à base de arroz já aumenta esse risco também. Então, o manejo de fertilizantes pode ter um grande impacto sobre a concentração de cádmio e de arsênio no arroz. Você pode acrescentar cádmio no fertilizante, mas o fertilizante também pode afetar o solo e a química da rizosfera, mudanças no pH, na força osmótica e nas reações de troca. Vai haver competição pela captação da planta. Você também tem efeitos sobre o crescimento da planta, ou seja, criação de raízes, transpiração, translocação, diluição, tudo isso aumenta a concentração de cádmio. O trabalho que fazemos ao longo de muitos anos nos mostra que os fertilizantes com nitrogênio é muitas vezes necessário para otimizar a produção de cereal. Estudamos aqui o cádmio verde, fizemos isso no campo e descobrimos que a aplicação de nitrogênio aumenta sempre a concentração de cádmio, seja qual for a fonte de nitrogênio. Nitrato de amônia, a ureia, a ureia nidra, enfim, todos esses produtos tendem a aumentar a concentração de cádmio no trigo. E isto acontece em vários cultivares. Temos cultivares com baixo cádmio e com alto cádmio, mas em ambos os casos a concentração de cádmio na colheita aumenta com a aplicação de nitrogênio. Os fertilizantes com fósforo são de especial preocupação, porque o fósforo contém níveis de cádmio e esses níveis variam muito conforme a fonte da rocha de onde foi fabricado o fertilizante. As rochas sedimentares tendem a ter mais cádmio do que as ígneas, mas há toda uma faixa. As rochas do estado de Idaho têm muitas, ao passo que as rochas da Flórida tendem a ter baixos níveis. As rochas ígneas da Finlândia e da Rússia tendem a conter só níveis traço de cádmio. A concentração de cádmio que está presente no fosfato pode se acumular no solo ao longo do tempo de aplicação de longo prazo. Acumulação é a diferença de quanto a gente acrescenta e quanto retira. Quanto acrescenta afeta quanto do cádmio está presente no fertilizante, a proporção desse cádmio e a frequência da aplicação. A bioavailabilidade do cádmio pode ser afetada pelas características do solo e pelas práticas de manejo. Em estudos que realizamos ao longo do tempo, vimos a acumulação de cádmio no solo e nos cultivos com rotação de longo prazo. E esse estudo já temos realizado há 12 anos e descobrimos que não é surpresa que a concentração de cádmio nas plantas aumentou ao aumentarmos a proporção de fósforo e de cádmio no solo. E isso varia de solo para solo. Há solos que são mais sensíveis à aplicação, enquanto que aqueles carbonatados de alto pH, não tanto. São coisas que devemos considerar de solo a solo. Também examinamos o impacto
na soja, das aplicações de fósforo, e descobrimos que a concentração de cádmio na soja aumentou levemente com a aplicação de fertilizante com base de fosfato e polisfosfato de amônia e monofosfato de amônia, bem como comparado àqueles de liberação controlada. Houve um aumento de cádmio, mas não tanto. Não aumentou, mas também não diminuiu tanto assim. Cloreto de potássio, fósforo e nitrogênio também aumentam a concentração de cádmio na cevada em condições de campo. Então, geralmente, a maioria dos macronutrientes que nós examinamos aumentaram as concentrações de cádmio nas diversas plantas que nós estudamos. Por outro lado, as aplicações de zinco podem ser efetivas na redução da concentração de cádmio nas plantas, para a translocação, para a absorção, e descobrimos que tudo que nós fizemos que aumentava a concentração de zinco nas nossas culturas tendiam a diminuir a concentração de cádmio. Essa é uma ferramenta de manejo eficaz para reduzirmos a concentração de cádmio em solos que tem baixo teor de zinco, especialmente. Eu gostaria de falar brevemente sobre o arsênico, porque o arsênico no arroz é um problemão no mundo todo, e chegou o ano passado à imprensa nos Estados Unidos por um trabalho que foi realizado por uma revista de consumidores. É um problema muito sério na Ásia também, porque há níveis muito elevados de arsênico orgânico dos arrozais asiáticos. As plantas acumulam arsênico a partir do solo, e porque o arroz é uma fonte muito importante da cadeia alimentar, e a maioria das calorias vem dele, 50% ou mais do arsênico inorgânico vem do arroz. E esse é um problema muito importante com o arroz, porque as condições dos arrozais anaeróbicas elevam o teor de arsênico através do fosfato e dos silicatos, e então está rapidamente disponível para absorção em condições dos arrozais. Conforme mencionei, ganhou as manchetes em 2010 porque os testes mostraram nos Estados Unidos níveis totais muito elevados de arsênicos. Eles não discriminaram entre as formas de arroz, e o arsênico orgânico é muito mais biodisponível do que o inorgânico. E foi medido quanto era inorgânico e quanto orgânico. Mas os teores de arsênico deveriam respeitar limites máximos, e o arsênico inorgânico é preocupado, enquanto que os orgânicos são menos biodisponíveis. Então, o cultivo de arroz de sequeiro pode diminuir o acúmulo de arsênico, porque ele cresce em condições aeróbicas e não anaeróbicas. E aí, então, reduzimos a quantidade de arsênico. Os arrozais imersos reduzem, então, a capacidade de diluir esse arsênico. O arsênico em solos oxidados é suprimido pelas aplicações de fosfato, diferentemente da forma de arsênico que está disponível em arroz de sequeiro. A produtividade de arroz em arrozais imersos é menos afetada pelo nível de arsênico do solo, então, se tivermos solos não contaminados, será melhor. Há diferenças consideráveis entre os níveis de arsênico em arroz que é cultivado em arrozais ou canteiros altos, em sequeiro, tipo assim. Então, o arsênico pode ser influenciado pelo manejo da adubação. Não há muitos estudos de campo nisso aí. Então, seria muito interessante que realizássemos estudos desse tipo e que tivéssemos dados em talhões. Vimos em talhões que há uma maior concentração de arsênico na forma de nitrato, ao invés da forma de amônia, e a ideia é que o nitrato
coprecipita e absorve em minerais de ferro do solo. Adubação com nitrato pode reduzir os teores de arsênico no grão, mas precisamos mais testes de campo. A adubação de fosfatos. Quando pensamos que a adubação de fosfato pode ser benéfica, porque o arsenato funciona como um análogo do fosfato, então o fosfato vai competir com o arsenato na absorção da planta e também concorre com o arsenato na absorção para os óxidos de ferro e reduz a absorção de arsênico e aumenta a absorção. Também o fosfato da planta afeta a reação fisiológica da planta e diminui a secreção da formação de placas e há uma regulação de feedback dos transportadores de fosfatos. Em condições imersas dos arrozais, parece que se aplicamos o fósforo, há um aumento da concentração de arsênico da planta e não uma diminuição. Por outro lado, o silício parece ter efeitos benéficos. O arroz é um grande acumulador de silício e é resistente ao estresse e é frequentemente usado como fertilizante para aumentar a produtividade dos arrozais. Mas os arrozais imersos são baixos em disponibilidade de silício. Então, o silício e o arsênico podem competir na sua absorção e no seu transporte. Então, a fertilização de silício diminui a absorção de arsênico. E a absorção de arsênico é baixa nos brotos, e aumenta a produtividade diminui, então, a absorção de arsênico. A fertilização com silício, em estudos em talhões, não de campo, diminui o arsênico inorgânico e aumenta o arsênico orgânico. Há um efeito grande na redução da toxicidade por conta da redução da sua forma inorgânica. E a adubação aumenta a produtividade do grão, então é duplamente benéfico nesse caso. O ferro também pode diminuir a acumulação de arsênico no arroz por conta da formação de placas de óxido de ferro e outras fontes. Se aplicamos essas placas de óxido de ferro, diminuímos então o transporte do arsênico para o grão. Também o enxofre reduz essa concentração ao reduzir a formação de placas e aumenta a quantidade que é eliminada e não absorvida pela raiz. E o arsênico e os seus complexos não chegam até os grãos e aos brotos. Também é possível a formação de precipitados de arsênico sulfuroso. Resumo, os cultivos são fontes importantes de proteína, carboidratos, óleos e elementos traço na dieta humana. Também pode ser fonte importante de metais pesados. O que queremos é fazer um manejo desses cultivos para fazer um equilíbrio dos elementos positivos e negativos. Eles afetam a qualidade funcional dos alimentos e nutricionais dos mesmos. Pode ter grande impacto no teor de proteína e na composição dos aminoácidos. Pode afetar a concentração de óleo e carboidratos, mas parece ter menos efeitos na qualidade dos ácidos graxos e dos amidos. A concentração dos elementos traço benéficos pode ser feito com bom manejo, zinco e selênio especialmente, e arsênico e cádmio também podem ser controlados através de um bom manejo. Podemos
adubar para aumentar ou diminuir a concentração de arsênico. Então, temos que fazer um bom manejo de adubação quando consideramos esses elementos. É importante reconhecermos que a população do mundo deverá aumentar até 9,1 bilhões de pessoas lá pelo ano 2050. E temos que nos certificarmos que vamos produzir os alimentos de alta qualidade necessários para alimentar essas pessoas. Então, o manejo nutricional adequado é importante para darmos uma dieta importante para essa população mundial crescente. Muito obrigado. Thank you, Cynthia. Nós vamos iniciar, então, a sessão de perguntas. Vamos falar pausadamente para facilitar a tradução, mas nós tivemos aqui 2 perguntas já em inglês, e para auxiliar o tradutor que não está vendo o texto, eu vou tentar traduzir e, ao mesmo tempo, passar para a nossa palestrante para que ela possa ler. You have 2 English questions here for you. Okay. But after I will... Há 2 perguntas em inglês para a senhora. Depois eu vou então, lê-las em português também. A nossa primeira pergunta é do colega professor Luiz Guilherme, da Universidade Federal de Lavras, que parabeniza pela apresentação, que está muito boa. Ok. Eu vou pedir para o pessoal de apoio trazer o fone para que a palestrante possa ir acompanhando a tradução. E ele, então, tem 2 perguntas, o professor Guilherme. A primeira é se o palestrante poderia comentar um pouco mais sobre o acréscimo de zinco como uma ferramenta para reduzir os riscos da ingestão de cádmio, no sentido da saúde humana como da fitopatologia, né? da fisiologia de plantas, desculpa. Então, essa é a primeira pergunta. Here is the first question. Yeah. The addition of zinc, would that decrease the uptake of cadmium by the plant? Yeah. Maybe you should remove the headset. This is going to be disruptive for you. Okay. Thank you. Zinc has Sim, o been zinco demonstrated ficou demonstrado e comprovado em muitos cultivos que reduz a absorção de cádmio por parte da planta. Pareceria haver uma concorrência entre o zinco e o cádmio em termos da translocação e absorção no grão. Também no Canadá, vimos que os solos não são carentes em zinco e há um aumento de produtividade ou rentabilidade com adição de zinco e diminuição de cádmio e na maioria dos cultivos que nós temos lá. Em solos que têm baixo teor de zinco, há uma tendência do efeito ser maior. Então, os zincos são uma das coisas importantes para reduzirmos a concentração de cádmio nas plantas. A segunda pergunta, então, do professor Luiz Guilherme, é que normalmente aumentando o zinco com o objetivo de biofortificação de cátions, isso não possibilita um aumento equivalente no rendimento de grão. Portanto, como nós podemos convencer os produtores para adicionar um zinco extra, né, se não há um ganho extra em relação a essa prática? Sim, concordo plenamente com a preocupação dessa pessoa. Não há incentivo para que os agricultores apliquem zinco, a menos que ganhem ou sejam pagos por isso de alguma maneira. Não se vê um aumento na rentabilidade ou ganho de produtividade no grão. E não há incentivo no mercado para
um maior valor pago por essa commodity que exportam grãos dessa forma. Eles também precisam ganhar a vida. Vemos um benefício imediato, quem sabe, nas pessoas que moram em áreas deficientes em zinco e que poderia trazer um benefício nutricional para essas pessoas ao acrescentando zinco nos seus próprios cultivos. E seria muito legal ver uma sinalização por parte do mercado para aquelas plantas que têm um maior teor de zinco, que recebam um preço extra e que haja uma comercialização adequada para esses produtos. Seria uma maneira de estimular os produtores, os agricultores, a recuperar esses gastos extras. Mesma coisa com relação ao cádmio. A menos que vocês enfrentam perda de fatia de mercado ou perda do valor por conta do alto teor de cádmio, não há, mesmo assim, um incentivo para reduzir o teor de cádmio ao aplicarmos mais zinco. Então, tem que haver uma sinalização por parte do mercado para que isso estimule o produtor. Temos aqui, eu acho que, mais duas perguntas com o mesmo viés, com a mesma preocupação. Então, uma do colega Luiz Prochinov, que é o diretor da IPNI do Brasil. E ele pergunta se o mercado está pronto para pagar os custos do produtor, né, para fazer adubação de alimentos com grãos para aumentar a qualidade desses alimentos. No mesmo sentido, o colega Bruno Montovani, da Universidade Federal de Lavras, pergunta também, no mesmo viés, se há diferenças de preços aos produtos para soja ou milho no Canadá, de acordo com os melhores níveis de proteína em grãos. Se há diferença de preço, como ocorreu esse processo de pagamento diferenciado? So, similar questions. Historicamente, maybe you should repeat that. Historicamente, nós pagávamos um preço diferenciado para os grãos que tinham um teor maior de proteína. E a concentração de proteína era medido no cerealista já, aumentando justamente o controle e a análise desse teor de proteína para o trigo durum e para outros. Isso dependia da demanda de alto teor de proteína no trigo que o mercado exigia. Pagava-se no Canadá, se houvesse uma grande lavoura nos Estados Unidos, grande colheita, a alta colheita nos Estados Unidos geralmente é de baixa proteína, competindo com o trigo dos Estados Unidos. Então, isso depende do que o mercado está pedindo, em última análise. O sistema de grãos dos Estados Unidos mudou em julho passado. Nós antes tínhamos um mercado graneleiro que foi desmontado pelo nosso governo. E agora, o processo de comercialização de grãos do Canadá está mudando. Será que vai persistir o sistema de pagar mais por grãos que contêm um maior teor de proteína? Vai depender do que o mercado esteja pedindo e o que os produtores possam entregar. Uma questão mais ainda do colega João Moraes. Uma questão do colega João Moraes, da Associação Internacional de Zinco. Cumprimenta pela palestra e pergunta sobre a sua opinião para o uso em alta escala de zinco em formulações de fertilizantes com NPK em áreas com deficiências agudas de zinco, né, em países e regiões ou culturas, como, por exemplo, trigo, arroz, soja e feijão, como na Índia e na China, inclusive no Brasil.
Certamente, se uma região tem uma carência muito grande de zinco, nós veremos uma reação de zinco em termos do potencial de rentabilidade dessa lavoura. É quase óbvio que o produtor vai ganhar mais dinheiro usando uma adubação e quanto essa adubação vai custar, o risco será mais baixo se a prática for boa. A questão é que, e nas situações onde não há um benefício de produtividade, mas há um benefício em termos de qualidade, nos países que têm carência de zinco, como Turquia, China, Índia e talvez algumas regiões do Brasil, é um benefício duplo, porque podemos aumentar a produtividade desses solos altamente deficientes em zinco e a qualidade dos grãos. Para aqueles produtores de subsistência que consomem seu próprio produto, ter mais calorias e mais elementos traços nos seus alimentos é um benefício duplo. Se você é um consumidor do seu próprio produto, seria muito mais sensato se tentássemos, se pudéssemos, recuperar os nossos investimentos em zinco. E isso deve fazer parte do pacote de adubação. Uma análise de custo-benefício, os agricultores geralmente são sábios o suficiente se têm dados confiáveis em suas mãos, eles têm condições de determinar se isso vai ser econômico para eles. Engenheira agrônoma Ana Velho, de Lages, Santa Catarina. Além da conhecida necessidade do níquel para a soja, devido à participação na fixação biológica de nitrogênio e no metabolismo deste nutriente, ela gostaria de saber se há pesquisa com níquel no Canadá e se o níquel tem sido aplicado nas culturas no Canadá e em cultivos como trigo, arroz e milho. Corn. Eu não vi trabalhos canadenses sobre isso, sobre níquel. Nós não plantamos arroz no Canadá. A informação que eu apresentei vem de uma revisão da literatura. O Canadá importa do Chile. Eu não tenho uma resposta realmente à sua pergunta. Seria interessante pesquisar, mas eu não tenho informação do Canadá sobre isso. Agora temos mais duas perguntas que parecem ser bem voltadas à nutrição humana, mas vamos ver. A primeira, o feijão Vigna tem todos os aminoácidos essenciais para a alimentação humana. Ele quer saber se tem todos os aminoácidos essenciais para a alimentação humana ou se completam com o arroz. Para ser bem sincera, eu não sei. Provavelmente contém todos, mas não necessariamente na proporção adequada para ter um equilíbrio. Não posso responder essa pergunta com certeza. Imaginarmos aqui, né, como sendo uma leguminosa, ele teria necessidade de complementar os seus aminoácidos com uma gramínea, que é o caso do arroz, né? A palestra, de certa forma, abordou esse aspecto, mas deixamos a encargo da palestrante. E a outra questão, o óleo de amêndoa do babaçu é saudável na alimentação humana comparado com outros óleos vegetais? Então, ele quer saber se ele seria mais saudável, né,
para alimentação humana em comparação com outros óleos. É do colega Tadeu, da Emater do Piauí, as duas questões. Yes. Similar to coconut. Robertson palm oil. Okay, It's a kind of palm oil. yeah, I am not sure of Eu não tenho certeza. it's very similar. Yeah, the coconut oil É muito itself parecido com o certainly is coco. very high in saturated fatty acids. O coco tem muitos ácidos insaturados, é bom nutritivo, bom em termos do coração, a canola e o de milho também. Agora, esse óleo específico, eu não saberia dizer, eu não o conheço diretamente. Então, nós não temos mais perguntas, só antes de passarmos alguns avisos e também convidarmos a colega Maria de Lourdes Mendonça Santos para fazer uso da palavra sobre um livro da Embrapa Solos. A colega que é chefe geral da Embrapa Solos, por favor, possa se dirigir aqui. Nós gostaríamos de passar um certificado da palestra para a doutora Grant e, mais uma vez, aos que resistiram aí até o final, uma nova salva de palmas.